Bom dia a todos, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor abençoe o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor, da sua paz, da sua alegria, derrame saúde, proteção sobre todos vocês em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Glória a Deus por isso. Eu quero me desculpar primeiro com você, talvez muitos estiveram ontem à noite esperando a leitura de Salmos, né? Leitura, meditação e oração no livro de Salmos que nós temos feito todas as noites, mas ontem eu tinha o culto em Curitiba e eu tive um imprevisto com o meu carro, então isso atrasou e eu não pude fazer a oração ontem à noite, mas agora nós já estamos aqui, já estamos a postos de novo, glória a Deus por isso, tá tudo bem, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia ali em Lucas capítulo 5, verso 27, a epígrafe do teu texto, né, na tua Bíblia deve estar assim, o chamado de Levi. Se você for lá em Mateus 9:9, você vai encontrar lá o chamado de Mateus. Então, no livro de Lucas e Marcos, ele é chamado de Levi. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, né, Evangelho de Mateus é chamado de Mateus, ok? Então, o que aconteceu? Vamos contextualizar aqui. Jesus, ele saiu daquela casa onde ele estava, que desceram aquele homem pelo telhado, nós vimos isso ontem de manhã, e ele teve os seus pecados perdoados, e para que todos pudessem ver que Jesus tinha poder, amém? Ele também o curou, e ele diz agora, levanta-te, toma tua maca e volta, vai para tua casa. Voltou curado para casa, não era mais agora carregado, ele carregava agora, amém? Ele agora tinha nas suas mãos aquilo que antes o carregava, que era a maca. E no versículo 27, depois disso, que é então o texto dessa manhã, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Como eu disse, em Mateus ele é chamado de Mateus, ok? O que era um publicano? Publicano, eles geralmente eram romanos, odiados pelos judeus, porque eles eram coletores de impostos. A tradução para publicano seria coletores de impostos. E aqui no caso de Levi, ele é um coletor local, que ele é mais odiado ainda, porque ele é um judeu que coleta os impostos para Roma. Então eles odiavam os coletores de impostos, os publicanos, judeus locais, porque de fato eles venderam os seus serviços para Roma, amém? E o seu serviço era o que? Era oprimir os judeus cobrando impostos. Então Jesus, ele sai daquele local e ele passa por esse publicano chamado Levi, sentado na coletoria. O que era coletoria? Era o local onde era uma mesa, onde ele ficava ali recolhendo os impostos que as pessoas eram obrigadas a pagar todo ano. E tudo aquilo que ele recolhia a mais dos impostos, que era o que normalmente acontecia, ele tomava para ele, né? Os coletores de impostos devolviam a Roma aquilo que era devido e o a mais ficavam para eles. Por isso que eles eram homens ricos, eram homens que tinham dinheiro. E então ele disse para Levi, siga-me. Ele só olhou para Levi e falou assim, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. A primeira pergunta que nós temos que fazer, lendo esse texto aqui, é a seguinte: se o Senhor Jesus chamasse eu e você agora, ou chamasse você, ou ele me chamasse, dizendo assim, ô Fabiano, ô João, levanta aí e vem me seguir, você largaria tudo para seguir Jesus? É uma pergunta forte, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e não amar o mundo. O que impediria muitos de seguir a Jesus? O amor àquilo que ele tem, o apego àquilo que ele tem, o amor às coisas do mundo que ele conquistou. Por isso que aquela história que nós vemos em Gênesis de Abraão e Isaac, ela é tão forte, porque Abraão não podia ter filhos, né? Abraão e sua esposa não podiam ter filhos, e então vem o filho da promessa, Isaac. E ele havia feito já, né, pela sua própria força, tido outro filho com Agar, era o filho da carne, mas agora ele veio o filho da promessa. E aparentemente ele amou tanto aquele filho
que era o filho prometido por Deus, o filho da promessa, que Deus o provou. Vamos ver se você me ama mais do que teu filho. E aí você sabe que ele é desafiado e no final o Senhor envia um anjo e o anjo impede Abraão de efetuar, de concluir, né, aquela prova pelo qual ele passou com seu filho, porque Deus viu que o seu coração estava nele, estava em Deus, ele continuava amando Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos amar Deus em primeiro lugar. Aqui, quando este homem levanta e deixa tudo para trás, ele está dizendo: eu te amo em primeiro lugar. Às vezes nós temos essa resposta dos lugares mais improváveis. Aqueles judeus, aqueles fariseus, com certeza eles nunca imaginariam que um homem como Levi, ou como Mateus, largaria tudo que ele tinha, toda aquela riqueza, toda aquela posição que ele tinha para seguir Jesus. Eles não imaginavam isso, que um homem desse tinha fome e sede de Deus. Eu quero dizer, há muitas pessoas sedentas, famintas por Deus, buscando Deus em todos os lugares. Por isso nós não devemos julgá-las, mas nós devemos reconhecer esta fome, esta busca que está no seu coração por Deus. E nós precisamos também responder essa pergunta: e se Jesus nos chamasse agora, nós largaríamos tudo que nós temos? Veja bem, o Senhor não quebra princípios. O Senhor não vai mandar você, por exemplo, vou dar um exemplo para você, largar a tua esposa ou largar o teu marido. O Senhor nunca vai falar isso, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então Deus não vai contra a sua palavra, mas nós estamos dispostos a largar outras coisas que não esses princípios, não essas coisas determinadas, definidas na palavra de Deus, que nós devemos seguir. Nós estamos dispostos a largar a nossa posição, o poder, o dinheiro, quem sabe até o emprego, por causa de Jesus, porque naquele local onde eu trabalho não é um lugar que agrada ao Senhor Jesus. Então, claro, nós devemos ser sal e luz em todos os lugares, é verdade, mas nós também precisamos entender que existem lugares que é inapropriado para um cristão trabalhar. Então, essa pergunta é a primeira dessa manhã. Se você está disposto a seguir Jesus de fato. Se você está disposto a pagar o preço para seguir Jesus. Se você está disposto a carregar a cruz para seguir Jesus. A tua cruz. Pagar o preço que você precisa pagar. Aquilo que talvez seja o preço para um, não seja para o outro. E vice-versa. Então Levi, depois de Levi levantar e deixar tudo para trás e seguir Jesus, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Eu creio no meu coração que Levi fez aquele banquete para dizer para todos o que havia acontecido na sua vida, para testemunhar que ele encontrou o Messias, que Jesus estava mudando a sua vida e que ele agora era um novo homem. Então ele faz uma grande festa, convida muita gente, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus também estavam lá. Os fariseus e aqueles mestres da lei, versículo 10, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Então eles foram até os discípulos de Jesus, que estavam também naquela festa, naquele banquete. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: Jesus vai em festa. Amém? Se Jesus ia em festa, nós podemos ir em festa também. Claro que existem festas e festas, obviamente, né? Alguns dizem que nós não podemos, crente tem que ser crente. Quando eu falo crente, eu sempre faço questão de frisar isso, né? O crente não é uma denominação, uma igreja, o crente é aquele que crê. Então muitos dizem assim: não, quem é crente de verdade, é cristão de verdade, não pode se misturar, não pode ir à festa. Nós vemos aqui Jesus e seus discípulos lá. Então os fariseus e mestres da lei, que eram da mesma facção, ou seja, do mesmo partido, compartilhavam das mesmas ideias. Quais eram essas ideias? Tradições orais, tradições escritas pelos judeus, em que eles obrigavam as pessoas a seguir, mas que não estava na palavra de Deus, não era a lei de Deus. Então eles chegam para os discípulos de Jesus e dizem assim: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês estão se misturando? Então pecadores eram todos aqueles que não observavam a lei judaica, os mandamentos, esses mandamentos escritos, né, essas tradições transmitidas. Então era um conjunto de regras que havia ali e eles não seguiam. Então ele vai lá e questiona: por que
Vocês estão comendo? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Veja, ele questionou os discípulos, mas quem respondeu a eles? Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Então Jesus ele diz aqui, escute, se eu não pregar para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que precisam se arrepender, os pecadores, eu vou pregar para quem? Aqui há um certo tom de ironia, porque a Bíblia diz que ninguém é justo, que é impossível ser justo sem andar na palavra de Deus de fato. Lembre-se que eu eu ensinei isso para vocês já em outro momento, que o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é praticar a sua palavra, viver a sua palavra. Então aqueles homens eles não viviam a palavra de Deus, eles viviam um monte de tradições colocadas e estipuladas por homens. Por exemplo, o judeu ele só podia andar, não é exatamente, é quase isso, só 700 metros no dia de sábado. Então eles, além de dizer que o sábado tinha que ser guardado ao Senhor, eles só podiam andar 700 metros. Então eles começaram a fazer com que aquelas regras, e no Antigo Testamento o sábado era uma regra, hoje não é mais. Você já sabe que hoje Jesus Cristo ressuscitou num domingo e a igreja passou a se reunir em domingo. Então o primeiro dia da semana, domingo, passou a ser um dia separado para o Senhor, e a Bíblia diz que Jesus é o Senhor, amém? Do sábado. Então o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então eles ensinavam tudo isso e Jesus então questiona, mas eu estou indo buscar aqueles que estão doentes, eu não preciso ficar aqui pregando só para aqueles que são os sãos ou pensam que são os sãos, que são hipócritas, que são orgulhosos, achando que só eles vivem a palavra de Deus. E como tem gente que faz isso. Então, essa história de Levi mostra, do chamado de Levi, que o Senhor vai nos buscar, e o Senhor, assim como o Senhor te buscou, o Senhor me buscou, Ele buscou onde nós estávamos, porque nós precisávamos de cura, nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisávamos de uma mudança de vida. Amém? E Levi, eu entendo dessa maneira, ele faz esse banquete para comemorar, para testemunhar tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, que ele havia encontrado o Messias e agora começava um novo tempo para ele, que as coisas, como nós dizemos, que as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. E eu quero profetizar isso na tua vida, que hoje é um dia onde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Não importa o que você fez ontem, não importa se você pisou na bola ontem, o Senhor, Ele te perdoa. Amém? Vamos orar então. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia que está começando. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor veio nos buscar, veio nos chamar. Em nome de Jesus. O Senhor veio nos curar, veio restaurar as nossas vidas, restaurar a nossa alma. O Senhor veio nos trazer reconciliação com Deus. O Senhor nos buscou para nos reconciliar. Abençoa cada um que está aqui, abençoa suas famílias. Em nome de Jesus. Cobre com o sangue precioso de Jesus Cristo e dá ordem aos teus anjos. Meu Deus, vai abençoando o local de trabalho de cada um que está aqui. Vai abençoando a sua casa. Vai abençoando os seus vizinhos. Vai abençoando todo lugar onde os teus filhos colocarem a planta dos pés neste dia. E tudo aquilo que eles fizerem, prospere também em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor derrame paz, saúde sobre todos e principalmente que cada um possa se ver aqui neste texto que nós lemos, que o Senhor foi te buscar, que o Senhor te chamou pelo nome, Ele te conhece pelo nome, você é amado de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós lemos todos eles e oramos por todos eles. Amém? Um grande abraço para todos.